E aí, pessoal, tudo bem? Professor Gabriel Giuseppe falando. Vamos para mais uma videoaula com a proposta agora de salvar um arquivo juntamente ao software AutoCAD. Então, vai ser demonstrado nessa videoaula, tem como objetivo aqui, demonstrar os métodos, as opções, como que funciona o teclado de atalho, né, para acionar esses comandos para salvar esse arquivo. Como que esse arquivo é salvo, em qual extensão que ele aparece e quais são as opções de extensão que são disponíveis aqui, né, pela plataforma. Seguindo então, habilitamos aqui o software AutoCAD, independente da versão que você esteja trabalhando. Para começar um novo arquivo, a gente sempre vai procurar aqui Start Drawing, né, dependendo da versão, ou opção New. Quando você clicar em New, ele já vai expandir aqui a tela e já vai liberar a área de trabalho para você. Repare que na parte superior aqui do AutoCAD, você tem uma gama de opções aqui de comandos, tá? Mas nessa videoaula a gente vai trabalhar exclusivamente como salvar um arquivo. Observe aqui também que no ponto superior esquerdo você vai ter o ícone do AutoCAD. É um A, às vezes aparece um A, às vezes aparece um símbolo, né, do AutoCAD, mas sempre vai ser um botão que ele tem uma relevância maior. Quando você clica nesse botão, repare que ele abre uma janela com outras opções, tá? E entre elas, o que a gente está comentando aqui, você tem a opção Save, né? E a opção Save As. Repare que quando eu passo o cursor, ele já até demonstra qual é a tecla de atalho. É o Ctrl S para o Save e o Ctrl Shift S para o Save As. Não apareceu aqui, olha lá, apareceu agora. Apareceu o Ctrl Shift S. É a tecla de atalho que você pode utilizar para realizar aqui o salvamento do arquivo. Outra opção, deixa eu voltar aqui. Quero trabalhar de modo mais ágil, ao invés de buscar esse botão. Na lateral superior aqui, você também tem os dois ícones, ó, o Save, que é esse disquete, né, para os mais novos aí, professor, não sei nem o que é isso, o que é disquete? É esse ícone aqui, ó, né, que era o antigo pendrive que a gente utilizava. Disquete, Save e disquete com lápis, que é o Save As. Então vamos entender um pouquinho cada um. Primeira etapa, vamos clicar aqui no ícone do AutoCAD e vamos salvar esse arquivo. Eu vou clicar aqui em Save, tá? Vou criar uma pastinha aqui só para a gente saber onde estão os elementos aí salvos. Documentos, deixa eu colocar aqui documentos, tá? Passa documentos, cria uma pastinha. A gente vai colocar o seguinte, a gente vai colocar como save underline test. Save test, tá? Uma dica aqui para vocês, pessoal, ó, reparem que eu estou trabalhando na versão 2023, ele está falando que o tipo de arquivo, né, ele está numa versão 2018. Se caso você vá compartilhar esse arquivo com terceiros, principalmente em escritório acontece muito isso, a gente vai compartilhar esse elemento, eu recomendo sempre trabalhar com uma versão anterior. Por exemplo, uma versão que esteja DWG, né, que é a extensão principal do CAD, que esteja na versão 2013, por exemplo. Porque dificilmente tem uma versão aí antiga além dessa daqui. Então, na maioria das vezes, 2013 para frente, aí que tem praticamente o mesmo layout aqui de trabalho, tá? Então, a recomendação é deixar numa versão anterior, caso você compartilhe esse arquivo. Save Test, repare que ele já ganha uma versão, uma extensão aqui, ó, DWG, que a gente já vai falar sobre ela, tá? Salvei o arquivo, tá? Como que aparece esse elemento salvo? Deixa eu pegar aqui na pasta de documentos, que a gente acabou de criar, ó. Repare que esse ícone, azul e amarelo, qual que é a extensão? Arquivo DWG, tá? Tamanho dele, ele demonstra o tamanho, ó. Vamos fixar aqui a informação no 32 KB, tá? Vou minimizar agora, tá? E a gente vai fazer uma outra operação. Vamos simular, não precisa criar nada, só vou fazer isso aqui para não ficar uma coisa em branco, ó. Vou criar aqui linhas, tá? Geometria aqui aleatória, só para vocês entenderem isso. E eu quero salvar esse arquivo no mesmo arquivo, ou seja, eu só quero atualizar ele. Ao invés de eu ir lá, clicar no disquete, é uma opção, tá? Mas você pode simplesmente dar o Ctrl S. Quando você der o Ctrl S, repare que ele aparece aqui embaixo, ó, Command Q Save. Se você expandir essa aba aqui, ele já demonstra o seguinte, ó, que o elemento já foi salvo, ó. Quando a gente expande esse comando aqui, ele demonstra tudo que foi feito. E aqui embaixo aparece o Q-Save. Ou seja, o elemento foi salvo, tá? O que significa isso? Que ele atualizou, então provavelmente ele vai aumentar de tamanho lá no armazenamento, tá? Beleza, feito esse elemento aqui, vamos considerar que isso é uma edificação e que eu quero ampliar essa edificação, tá? O cliente veio a mim e falou, ó, quero colocar mais um quarto nessa edificação. Aí eu fui lá e coloquei mais um ambiente. Mas eu não quero que seja no mesmo arquivo, eu quero permanecer com o arquivo origem, que era o ambiente, a edificação anterior, e eu quero gerar um outro arquivo com essa alteração. Aí, qual elemento que nós vamos trabalhar?
Nós vamos trabalhar então com o Save As, que ele vai salvar em cima do arquivo existente. Essa é a função dele. Ele vai, de certa forma, duplicar o arquivo, só que atualizado. Então, quando eu clicar no Save As, repare que ele tem uma setinha, a gente já vai falar sobre essas opções, tá? Mas a principal que a gente utiliza é esse daqui, ó, Drawing, que ele vem como default do arquivo, é a extensão mais trabalhada, porque ela possibilita você sempre atualizar o arquivo, tá? Então a gente sempre costuma salvar esse DWG. Mas vamos explicar aqui como que funciona as demais, tá? Quais são as outras extensões? Nós temos também uma extensão muito trabalhada, que é o Drawing Template. Isso daqui serve para quê? Quando a gente faz uma configuração prévia do sistema, do AutoCAD, por exemplo, criação de cotas, textos, layers, isso aí vocês vão aprender com o tempo, você já deixa isso tudo pré-definido e gera um template. Quando você abrir esse template, tudo já vai estar pronto. A única função que você vai ter, o único trabalho que você vai ter é criar o projeto, porque tudo já está configurado. Quesitos de cores, quesitos de folhas, tudo isso já está pré-definido, tá? Do seu jeito. Então, cada um tem o seu tipo de template. Cada usuário aí cria da sua forma. Aqui embaixo tem um Drawing Standard. Isso daqui é quando você trabalha com um elemento mais padronizado que requer e exige a padronização por normas. Ele tem que ter aplicação de normas dentro. Muitas vezes a gente não deixa de fazer um projeto sem trabalhar com normas. Mas quando, por exemplo, vou citar aqui estruturas metálicas, que tem um perfil, que tem uma determinada dimensão, que tem que trabalhar com a norma e tem que ser verificado isso, muitas vezes é gerado um arquivo standard, que ele de certa forma, ele cobra isso, ele expõe a necessidade de trabalhar com normas, e ele meio que já, de certa forma, ele trabalha com certo padrão, tá? Mas não é um recurso tão utilizado atualmente, porque, como eu falei, a gente já trabalha com normas no Drawing normal, né, no DWG. E a outra extensão que também é muito trabalhada é o DXF, que essa extensão é o Exchange Format. O que significa isso? Ele consegue converter e compartilhar o arquivo que você trabalhou aqui com outros softwares, por exemplo, SketchUp, o Revit e demais softwares aí espalhados no mercado. Então essas são as principais extensões, né, que você pode salvar no arquivo até mesmo com Save As, mas tem mais uma outra extensão, que é uma extensão back. A gente vai observar agora se ela já foi gerada através desse salvamento aqui do arquivo. Então eu vou aqui no Drawing, né, no Save As Drawing, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, como Save Test, e vou colocar aqui como As, né? Só para identificar que tem uma diferença do elemento, certo? Extensão aqui do elemento, a extensão vai ser DWG, e o arquivo, né, o tipo de arquivo vai ser 2013 e permanece. Vou salvar, pronto, atualizei. Como que vai aparecer na pastinha, ó? Save Test foi o primeiro que a gente salvou, né? E o Save Test As, né? Que foi o Save As que a gente aplicou com a modificação. Ó. Repare que foram gerados dois arquivos, correto? Eu vou abrir esse Save Test só para vocês identificarem a diferença. Abrir o Save Test, ele pede AutoCAD, ó. Repare que é a primeira situação que nós criamos, a primeira geometria. Quando eu vou em Save Test As, olha lá, ele já aparece com a ampliação. Tá? Então, nós permanecemos com os dois arquivos, um original e o outro ampliado. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre a outra extensão que ficou pendente, que é uma extensão que é gerada juntamente com o arquivo, ó, que é a extensão back. O que significa essa extensão back? Essa extensão back é a extensão backup. Tá? É um backup que é feito aí em relação ao seu arquivo. Repare, ó, que o Save Test ele aumentou, né, o kbyte dele para 33 e o Save As foi para 33. Então, aumentou, mas não aumentou tanto, mas aumentaram os elementos. Agora, a questão do back, ele permanece aqui com o kbyte baixo, tá? Talvez ele volte até para a origem zerada. Mas qual que é a função dele? Né? A função dele é de recuperação de um arquivo. Então, quando a gente tem o Save Test, e a gente salva esse elemento, e vamos simular que deu uma falha no AutoCAD. Isso de vez em quando acontece, que é uma falha assim que a gente não consegue, não tem uma origem certa, mas ele apresenta aqui uma mensagem na tela principal falando que foi um fatal erro. E não tem mais nada. Ele só fecha o aplicativo e muitas vezes o seu arquivo pode ser corrompido, dependendo do caso. Então vamos simular o caso aqui, ó. Save Test. Eu perdi esse arquivo. Eu deletei ele, foi embora, ó, acabou. Como que eu faço para recuperar? O pessoal entende que esse elemento também tem que ser apagado, ó, porque quando eu clico nele duas vezes, não tem nenhum leitor do meu computador que faça a abertura desse arquivo.
Só que é o seguinte, esse arquivo ele pode salvar a sua vida, pode salvar o seu projeto. Quando eu clico para renomear ele, ou com o botão direito para renomear, né, ou clico uma vez em cima dele e clico novamente, ele já vai ser renomeado. A única coisa que eu preciso fazer aqui é o seguinte, tiro o back aqui e coloco DWG. Coloquei DWG, acabou, pessoal. Dou Enter. Ele vai aparecer essa mensagem falando que pode afetar ali essa alteração de extensão. Não tem problema, pode colocar sim, acabou. Repare ó, que o ícone ficou azul e amarelo. Quando eu clicar nele, ó, selecionei, aí ele volta com o meu save as, ou seja, ele recuperou o meu arquivo, tá bom? Então, pessoal, aqui são as dicas voltadas para salvar um arquivo no software AutoCAD, tá? Trabalhamos aqui, então, exploramos save as e quais são as extensões trabalhadas dentro do software AutoCAD. Espero que vocês tenham compreendido aí essa aula, tá? Qualquer dúvida, me procure e faça a sua pergunta, tá? Fico por aqui, forte abraço e até a próxima.